Bom, essa série de vídeos tem como tema principal a questão: será que a grande imprensa brasileira é de esquerda, como muita gente diz hoje em dia? Eu acho que para entender isso a gente precisa primeiro entender direito o que é esquerda e direita e aí analisar o comportamento da imprensa nacional tendo em vista essas definições, não é verdade? A gente sabe, por pesquisas de opinião feitas, várias pesquisas de opinião feitas ao longo da história do Brasil, que o povo em geral tem grande dificuldade de entender o que é esquerda e direita. As pessoas mais politizadas meio que assumem que esse é um conhecimento facilmente disponível, mas às vezes nem elas direito sabem definir o que é esquerda e direita, ou às vezes sabem, mas ficam surpresas com algum tipo de colocação, com algum tipo de assunto, tem dificuldade de classificar as coisas como esquerda e direita. Então vamos começar com a história, né? Esses termos esquerda e direita, eles passaram a assumir um significado político só a partir da Revolução Francesa. Foi na Revolução Francesa que eles ganharam esse significado político, porque o Congresso Nacional Francês, na verdade, na época da Revolução, ele se dividia entre aqueles que ainda apoiavam a monarquia e aqueles que eram a favor da Revolução. E eles resolveram, em determinado momento, que os que apoiavam a monarquia sentariam à direita do presidente da Assembleia e os que eram revolucionários sentariam à esquerda, né? E entre os revolucionários estavam os sans-culottes, os jacobinos, o pessoal mais popular, os partidos mais populares, né? Então, essa questão de o Partido Democrático Popular, as demandas de distribuição por mais igualdade, contra a monarquia, contra a aristocracia, né, contra o poder do dinheiro, toda essa agenda da esquerda já estava bastante colocada naquele momento da Revolução Francesa e foi associada a esse posicionamento físico na Assembleia Nacional Francesa. Daí vem a origem do termo. Notem que já na origem o termo carregava dois elementos muito importantes para a gente entender o significado deles hoje em dia, né, desse vocabulário esquerda e direita. Né, já naquela origem. Por quê? Porque o pessoal da esquerda, eles eram a favor, do ponto de vista econômico, de maior distribuição, de maior igualdade econômica, na verdade, ou seja, defender o direito dos muitos pobres. Ao mesmo tempo, eles eram contra os valores hierárquicos da aristocracia e da monarquia, que eram os valores tradicionais. Então, eles eram a favor de novos valores, né? Uma nova sociedade baseada na igualdade entre as pessoas, igualdade moral entre as pessoas. Então, você vê que assim tem, ao mesmo tempo, uma demanda por distribuição material, maior igualdade material, mas também uma demanda por novos valores que não sejam tão hierárquicos, na verdade, que tomem as pessoas como iguais entre si. Então essas duas coisas, ou seja, a direita e a esquerda numa chave de valores e a direita e a esquerda numa chave de economia, já estavam presentes na fundação, no começo dessa divisão, no começo dessa nomenclatura. E vocês vão ver que até hoje esses dois eixos explicam bastante bem, né, a diferença entre esquerda e direita. Ou seja, o que eu quero propor aqui é que a gente não seja simplista e reduza a diferença entre esquerda e direita somente a um eixo, por exemplo, o eixo da economia. Não, de esquerda é quem é a favor da distribuição, de direita quem é a favor de quem já tem dinheiro, né? Das classes mais abastadas, dos capitalistas, ou quem quer que seja, da burguesia, depende do nome que você queira dar a isso, né? Não é só isso, essa é uma das chaves, a outra chave é uma chave de valores. Então, quem é de esquerda é a favor do quê? A favor da igualdade entre as pessoas, mas não a igualdade material, a igualdade moral. Cada um deve ter o mesmo direito de opinar sobre as coisas, opinar sobre o seu destino. E a direita, geralmente, é a favor de valores tradicionais. Então, tem que respeitar a autoridade do pai, a autoridade do militar, a autoridade do padre, a Bíblia, sem questionar o que está na Bíblia, obviamente. Fontes tradicionais de conselho moral, né, de conhecimento. Então, essa é a distinção, né? Uma que a gente pode chamar de moral cultural e a outra econômica. Porque hoje em dia há quem acredite que a mídia brasileira é de esquerda. Esse é um fenômeno razoavelmente recente
Isso se deve ao sucesso político, à vitória do Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, particularmente. Foi aí que o Bolsonaro assumiu a estratégia política de dividir o campo da grande imprensa brasileira, capturando, por exemplo, grandes canais de TV, como TV Record, SBT, em parte a Bandeirantes, né, fica entra e sai do bolsonarismo, e a Rede TV, né, e ao mesmo tempo hostilizando a Rede Globo. Né. Aí o campo, e ao mesmo tempo, assim, ao fazer isso, o Bolsonaro também cultiva dentro da sua esfera comunicacional algo que ele criou também, né, a partir de 2018, já na campanha de 2018. Ou seja, uma série de canais que circulam narrativas do bolsonarismo, né, e separados da grande imprensa. Foi aí que ele criou também essa narrativa de que a mídia de esquerda, que a Rede Globo é petista, TV Covid e tudo mais. Isso é um produto de, na verdade, ao mesmo tempo, né, de uma guerra cultural do bolsonarismo contra a grande imprensa brasileira e também do fato da Rede Globo, né, e alguns outros meios de comunicação terem assumido uma postura bastante crítica em relação ao Jair Bolsonaro, ao governo do Jair Bolsonaro, mas ao governo do Jair Bolsonaro de uma maneira mais nuançada. A gente vai explicar melhor isso. No Manchetômetro, a gente analisa desde 2014 os textos sobre política e economia publicados pelos grandes jornais brasileiros e pelo Jornal Nacional diariamente. A gente pode dizer com confiança que a mídia brasileira, em relação àqueles dois eixos de esquerda e direita que eu falei para vocês, ela se localiza no eixo da economia à direita e no eixo dos valores à esquerda. Quando eu estou falando de grande mídia, nós no Manchetômetro analisamos o jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o Jornal Nacional, que é um noticioso da Rede Globo de televisão. Então, do ponto de vista de valores, essa mídia é razoavelmente moderna, é razoavelmente progressista, a gente pode dizer, né? Só que no que toca à questão econômica, eles são conservadores econômicos, estão à direita, então são a favor da restrição do tamanho do Estado, restrição do gasto público, de privatizações, de um discurso bastante liberal, né, que redunda em deixar, por exemplo, as pessoas menos favorecidas à sua própria sorte. Né? É isso, em grande medida, o que está em pauta aqui. Isso é direita, do ponto de vista econômico, na verdade. Ou seja, estão o tempo todo ouvindo o mercado financeiro e não os sindicatos, não o povo comum, o povo mais pobre. Né? As pessoas chamadas para falar sempre trazem essa perspectiva do investidor da bolsa, o investidor financeiro, como aquele que melhor conhece o bem-estar da economia, aquele que melhor conhece o que fazer com a política econômica do governo, o que é, na verdade, bastante questionável, uma vez que existem outros interesses que não do mercado financeiro na gestão da economia pública. Então, tudo isso caracteriza uma posição bastante conservadora, bastante de direita. A gente tem termos na economia, né, neoclássica, fiscalista, tem vários termos para descrever essa posição da grande imprensa brasileira. Sim, de direita. Né? E quanto aos valores progressistas, ou seja, mais à esquerda. É isso. Então é uma matéria complexa de se entender. Agora, a narrativa que a gente encontra no campo bolsonarista, as narrativas que circulam nos grupos bolsonaristas, é que a mídia é completamente de esquerda, então socialista, comunista, aí são exagerações, distorções próprias desse tipo de comunicação. Então vamos separar uma coisa da outra. Para citar um exemplo disso que eu estou falando, ou seja, do fato da mídia ser conservadora na questão econômica, de direita, e ser progressista, ou seja, de esquerda na questão de valores, a gente pode comparar a cobertura feita da figura do Jair Bolsonaro, ou mesmo do governo Bolsonaro, durante esses 4 anos, que foi bastante negativa, muitas vezes pegando essa questão dos valores, né? Desrespeito aos direitos humanos, ou mesmo desrespeito à questão ambiental, desrespeito às mulheres,
Então a mídia bateu muito nessa tecla. Ao mesmo tempo, a cobertura do ministro da Economia, Paulo Guedes, que era colunista do Globo antes de virar ministro do Bolsonaro, foi bastante generosa, bastante benevolente, né? Muito diferente da cobertura recebida por Jair Bolsonaro. Só nos últimos tempos que Paulo Guedes começou a ter uma cobertura um pouco mais negativa. Eu convido vocês a visitarem o Manchetômetro, no endereço manchetômetro.com ou .com.br, e compararem a cobertura de Jair Bolsonaro no nosso gráfico, né? Você pode montar seu próprio gráfico, Jair Bolsonaro ou governo Bolsonaro com a cobertura recebida por Paulo Guedes. Vocês vão ver que os jornais eram favoráveis à política ultraliberal do Paulo Guedes, mas não favoráveis à figura de Jair Bolsonaro. Outra evidência muito forte que a gente acha nos trabalhos do Manchetômetro, e que vão virar livro em breve, é a maneira bastante negativa com que a imprensa cobriu os governos do PT. E a figura de Lula e do Partido dos Trabalhadores, mesmo depois que saíram do governo. É extremamente negativo. Isso tem a ver também com o investimento deles na Lava Jato, né? Uma empreitada que acabou não dando muito certo, mas que surtiu muitos efeitos que são até hoje sentidos na política brasileira. Né? A maneira bastante desequilibrada com que cobriram os governos Lula, Dilma e depois do fim do governo Dilma, Lula e o PT, né, mostram um viés fortemente anti-esquerda da grande imprensa brasileira. E essa anti-esquerda está concentrada particularmente no projeto econômico bastante diferente, ou que eles imaginam ser muito diferente da grande imprensa, que aposta na diminuição do Estado, na diminuição do gasto público, e do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de centro-esquerda, focado em políticas públicas, em aumento do gasto público, em indução do desenvolvimento por meio do Estado. Ou seja, isso parece ser a pedra de toque de uma rejeição brutal da mídia em relação ao Partido dos Trabalhadores. Que agora, na eleição de 2022, está sendo um pouco suspensa, né? Devido à rejeição também dessa grande imprensa ao Jair Bolsonaro. A rejeição que o Bolsonaro teve durante os seus anos no governo, né, por parte da grande imprensa, que continua agora durante o período eleitoral, não pode ser lida, eu acho, com um movimento da imprensa para a esquerda. Na verdade, é uma rejeição de um determinado político que é ultraconservador do ponto de vista dos valores, né? O que a grande imprensa não é, e que não entregou as promessas neoliberais de campanha, que o Paulo Guedes tanto fez, que o Bolsonaro fez apoiando o Guedes, né? Que foi assim, festival de privatizações, de diminuição do Estado, maior transparência no gasto público. Na verdade, o Bolsonaro entregou muito pouco, quase nada disso. Então, assim, parece que houve um desembarque mesmo desse apoio à agenda do Bolsonaro por parte da imprensa. Agora, isso não quer dizer, muito pelo contrário, que no eventual vitória do PT agora, no final de outubro, a imprensa assuma uma outra postura em relação a essa questão econômica, né? O mais provável é que volte a se aferrar ao fiscalismo, aos preceitos neoclássicos, e abater no PT por não compactuar com esse tipo de perspectiva. Em resumo, se é possível falar de uma linha ideológica dos meios de comunicação brasileiros principais, da grande imprensa, ou seja, o Globo, Folha de São Paulo, e quando eu falo Globo, eu falo as organizações do Globo, na verdade chama Grupo Globo hoje em dia, porque é muito parecido, eles na verdade comungam das mesmas posições dos diferentes meios que a empresa tem. Então, é possível falar de uma orientação ideológica da Globo, Folha de São Paulo, Estadão? Eles têm a mesma? Eu acho que, do ponto de vista mais geral, sim, tem a mesma, que é essa que eu disse a vocês. Ou seja, uma orientação conservadora de direita no que diz respeito à questão econômica e uma orientação progressista no que diz a questão dos valores, diz respeito à questão dos valores. Dito isso, é claro que o Estadão, por exemplo, é de longe o mais esquerdofóbico, eu diria, porque continua a manifestar
uma opinião bastante avessa à possibilidade do PT voltar ao poder, como se o PT e a esquerda, o Lula, aquilo que eles representam, fosse uma ameaça à democracia brasileira, tal qual é Jair Bolsonaro e seu governo. Então, esse discurso de equivalência, que foi muito usado pelos meios de comunicação na eleição de 2018, continua sendo feito pelo Estadão, né? Os outros meios de comunicação são mais nuançados, eu acho. Eles têm, os outros dois, né? Ou, recentemente, né? Mas nada os impede, como eu disse, de assumir, voltar àquela posição de militância contra a concepção de gestão da política econômica do PT no futuro próximo.